Olá pessoal, vamos agora, né? Comprometido, revisãozinha para o S, algumas questõezinhas de logaritmo, números complexos, também uma de função, tá? Para que vocês cheguem aí mais preparados. Dica: lá na UES sempre vai cair questão de geometria espacial. Então as fórmulas tem que estar na ponta da língua, fórmula da área e do volume do cubo, as formas de prisma, cone, cilindro, esfera e pirâmide, tá? Sempre cai. Só aplicação de fórmula, tá? Bom, uma questãozinha que caiu ano passado, ó, último vestibular, né? Se o produto das raízes, se o produto das raízes da equação x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2nx menos 64 igual a zero, onde x é a incógnita e n é constante, é igual a 36, então a soma dos quadrados destas raízes é igual a. Bom, ele está dizendo que o produto é 36, tá? Pessoal, então tem duas coisas que acelera, né, digamos assim, o passo quando você está trabalhando com uma equação do segundo grau e você está procurando as suas raízes, né? É justamente a questão da soma e o produto. O produto das raízes, ou seja, x1 vezes x2, é sempre c dividido por a. E a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, é sempre menos b dividido por a. Só que você tem que notar o seguinte, ó. Olha como é a equação aqui, ó. X ao quadrado mais n ao quadrado menos 2nx menos 64 igual a zero. Você tem que saber quem é o A, o B e o C aqui, tá? O A vale 1, o B é aquele que multiplica o x, então é só o menos 2n, e o C é n ao quadrado menos 64. O C é aquele que não leva o x, né? Então, esse n ao quadrado logo no início, ele veio para atrapalhar realmente a vida de vocês. Mas você tem que perceber quem é o A, o B e o C. O A é o que multiplica o x ao quadrado, o B é o que multiplica o x, e o C, o termo independente, é aquele que não tem o x, tá? E aí você, mesmo que esteja desorganizado, você tem que saber isso. Bom, então vamos à informação que o produto é igual a 36. Então, se eu multiplicar a primeira raiz pela segunda, o resultado tem que ser C sobre A. Ou seja, o 36, que é o produto, tem que ser igual ao C dividido por A. Como A é um, fica apenas o C, né? Que é n ao quadrado menos 64. Passando 64 para o outro lado fica positivo. Nós temos aí que o n ele é mais ou menos 10, né? Não é só n igual a 10, n igual a mais ou menos 10. Então vamos usar o mesmo princípio agora para a soma, né? Até porque ele quer a soma do quadrado das raízes. Então a gente vai ter que surgir um x1 ao quadrado e um x2 ao quadrado. Mas vamos nos preocupar com isso depois. Bom, primeiro, a soma das raízes é menos b sobre a. Quem é b? Menos 2n. Então fica menos 2n. O a vale 1, então fica só menos 2n. Tá? E aí fica aqui x1 mais x2 é mais 2n. Bom, só que o que acontece? Ó, olha o artifício que eu usei aqui, pessoal. Ó. Eu não quero x1 mais x2. Eu quero x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado ambos os lados, tá? Então, vai ficar x1 mais x2 ao quadrado igual a 2n ao quadrado. x1 mais x2 ao quadrado é um produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E o 2n ao quadrado? O 2 ao quadrado é 4. E o n, pessoal, nós já descobrimos o valor dele. É mais ou menos 10. Mais ou menos 10 ao quadrado vale 100. Mais 10 ao quadrado é 100. Menos 10 ao quadrado também vale 100. Então, eu vou ficar 4 vezes 100. E notem também, ó, eu já tenho o meu x1 ao quadrado e o x2 ao quadrado, que é o que eu queria.
E no meio, nós também já temos o resultado. Porque x1 vezes x2 é 36. Porque x1 vezes x2 é o produto das raízes. Então, eu vou substituir, ó. 4 vezes 100, que é o 400, e o x1 vezes x2, que é 36. 2 vezes 36 dá 72. Passando para o outro lado, nós temos a resposta 328, letra C. Né? Então, na UES, ele é bem conteudista, que é que você saiba realmente todas as propriedades, né? De uma equação de primeiro grau, de uma equação de segundo grau e assim por diante. Tá bom? Segunda questão que nós vamos trabalhar nessa revisão é uma questão de logaritmo. Essa questão caiu no vestibular de 2022. 2022-2. Tá bom? Ele diz o seguinte, ó. A e B são números reais positivos. O A é diferente de 1 e o B também é diferente de 1. Se 4 vezes o logaritmo de B na base U mais o logaritmo de B ao quadrado na base V igual a 18, onde U igual a elevado a 2 terços e V igual a ao quadrado, então o valor de log de B na base A é igual a. Bom, foi fornecido isso aqui. Pessoal, seguinte, para as questões de logaritmo, sempre você vai ter que usar a definição, algumas vezes, né? E também tem que usar as propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade, logaritmo onde o logaritmando é 1, o resultado é 0. Log de 1 na base B igual a 0. Propriedade do logaritmo onde o logaritmando e a base são iguais. Log de B na base B igual a 1. Se for multiplicação, vira soma. Log de B vezes C é log de B mais log de C. Log da divisão, log de B dividido por C é o log de B menos o log de C. Ok? Quando nós temos potência, log de B ao quadrado, o 2 passa para frente multiplicando. Então fica 2 vezes o log de B. Mas, aí vem um detalhe. Se essa potência está na base, então passa para frente o inverso. Como assim, professor? Se fosse log de B na base A ao cubo. Agora quem está com expoente não é o logaritmando, é a base. Então nós vamos ter que esse cubo, ele vai passar não 3 para frente, ele vai passar um terço, ele passa o inverso, tá? E outra propriedade que nós podemos utilizar é a mudança de base. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então vamos substituir o valor do I e do V que foi dado, que é o A elevado a 2 terços e o A elevado ao quadrado. Bom, o que é que nós temos? Nós temos potências tanto no logaritmando, no B, tá vendo ali o B ao quadrado, quanto também potências na base, A elevado a 2 terços, A elevado ao quadrado. Então, se for no logaritmando, ele passa para frente multiplicando, normal. Se for na base, passa também multiplicando, só que inverso. Então, é o que nós vamos fazer agora. Ó. O primeiro logaritmo, que é 2 terços, tá? Ó, o primeiro logaritmo, que é 2 terços, vem aqui, ó, que era 2 terços, ó, nós vai passar 3 meios multiplicando, invertendo 2 terços, 3 meios. E o quadrado do B, ele passou para frente multiplicando, ó, tá aqui o 2. E o quadrado do A ao quadrado, ele veio inverso, tá certo? Perfeito? Então, nós temos aí justamente as potências indo para frente multiplicando, ou direto ou inverso. Agora nós vamos simplesmente multiplicar e dividir, né? 4 vezes 3, 12, por 2, 6. E no outro, 2 vezes 2 vezes 1, que dá 4, e por 2 dá 2. E aí nós temos aí, ó, uma equação, né? Onde a variável é log de B na base A. Então, basta somar.
eu tenho 6 vezes o log de b na base A, com 2 vezes o log de b na base A. Somando dá 8. Passa esse 8 multiplicando, dividindo, nós temos 9 quartos, letra A como resposta. Então, a UES sempre cai em logaritmo que envolvam propriedades. Então, estuda as propriedades do logaritmo. Tá? Bom, na nossa próxima questão, primeiro nós vamos fazer uma revisão do que seria um número complexo. Tá? Até porque vocês não viram o número complexo. O número complexo digamos assim, é um conjunto após os números reais, né? Onde a base do número complexo é que ele é todo um número real acrescido, ou pode vir sozinho também, tá? Do que nós chamamos de unidade imaginária, que é esse i, tá? Professor, e o que é que representa o i? O i, ele representa a raiz de menos 1. Tá? Ah, professor, então, por exemplo, o 2 que nós conhecemos hoje, ele é um número complexo? É um número complexo. Se a gente for trabalhar nos complexos, é complexo, né? Hoje, o nosso maior conjunto hoje é os números reais. Então, 2 é um número real. Mas se nós aumentarmos o nosso conjunto para os complexos, o 2 também é um número complexo. Porque todos os números reais são complexos. Só não tem a parte imaginária, tá? Que eu vou mostrar para vocês o que nós chamamos de forma algébrica daqui a pouco, tá bom? Que tem a parte real, parte imaginária. A parte imaginária que vem o i, tá bom? Então, o i é a raiz de menos 1. E isso facilita quando lá na equação do segundo grau, nós temos um delta negativo. Nós parávamos porque nós não conseguimos tirar raízes de número negativo. Nos complexos, nós substituímos a raiz de menos 1 por i e assim a gente consegue. Tipo, raiz de menos 4 fica raiz de 4, 2, como ele está negativo, i, 2i. Tá? Simples assim. Por quê? Porque menos 4 é 4 vezes menos 1. Então, raiz de 4, 2. Raiz de menos 1, i. Então, 2i. Tá bom? Bom, algo que cai muito na UES também, sobre os complexos, são as potências dele. Tá? Potência do i, lógico, né? Por que a potência do i, professor? Porque se você imaginar o i sendo um número, então se eu elevar ele a zero, vale 1. Todo 1 elevado a zero é 1. Se eu elevar a 1, ele mesmo. Então ele continua sendo i. Se eu elevar ao quadrado, opa, i ao quadrado é a raiz de menos 1 ao quadrado. A raiz vai embora. Fica só o menos 1 que está dentro. Tá? I ao cubo, menos i. Porque se eu olhar, o i ao cubo é como se fosse o i elevado a 1 vezes o i elevado a 2. O i elevado a 1 é i, o i elevado a 2 é menos 1, i vezes menos 1, menos i. E aí, pessoal, se a gente fizer o 4, por exemplo, quem seria o i elevado a 4? Poderia ser o i elevado ao quadrado vezes o i elevado ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. E a gente volta lá para o i elevado a zero. Então, as potências de i, olha aí, tem uma regularidade. Que regularidade é essa? Os resultados só são 1, i, menos 1, menos i. Eles se repetem a cada 4 números. Então, para você calcular potências de i, você divide por 4, repetindo, por que divide por 4? Porque a repetição acontece de 4 em 4. E observamos o resto. Se o resto for 0, vale 1. Se o resto for 1, vale i. Se o resto for 2, menos 1. Se o resto for 3, menos i. Tá? Exemplo. Ó. Às vezes é aqui sim que cai na UES. Calcule o valor de i elevado a 47 mais i elevado a 500 menos i elevado a 10. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os expoentes e dividir por 4. E observar o resto. Se você fizer isso, você vai observar que 47 deixa resto 3. Tá? 47 deixa resto 3. Então, i elevado a 47 é a mesma coisa que i elevado a 3. O 500 deixa resto 0.
Então, é a mesma coisa que ser i elevado a zero. E o i elevado a 10 deixa resto 2. Então, o i elevado a 10 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. E aí eu substituo pelo que nós já temos lá em cima de resultado. O i elevado a 3, menos i. I elevado a zero, 1. I elevado a 2, menos 1. Mas como tem um menos na frente, menos 1. Então, vamos ficar 1 mais 1. E aí, normalmente, a gente coloca o real primeiro, o imaginário depois. Então, por isso que fica 2 menos i. Isso seria a resposta. O 2 é um número real, é a parte real do número complexo. O número complexo é o 2 menos i, ele é completo, 2 menos i. A gente fala que o 2 é a parte real, porque não tem o i, e o menos i, ou seja, o menos 1, é a parte imaginária. Se eu digo assim, a parte imaginária do número complexo é menos 1, eu já sei que esse menos 1 está ligado ao i. Tá bom? Bom, como é a forma algébrica? Normalmente a gente fala que a forma algébrica é A mais BI. O A é a parte real, o B é a parte imaginária. E nós temos também o conjugado do número complexo, que é o Z barra. Sempre que você vê Z barra, né, é o conjugado. O que é o conjugado de um número complexo? É o mesmo número complexo, trocando o sinal da parte imaginária. Não troca o sinal do real, só troca o sinal do imaginário. Exemplo, 2 menos 3i. Qual seria o conjugado dele? 2 mais 3i. Ok? Só muda o sinal do imaginário. Outro cálculo que cai muito na UES sobre num complexo. Então, o que cai na UES? Potência do i. O que cai na UES? Saber o que o conjugado é no mesmo no complexo, trocando o sinal da parte imaginária. E outra parte que cai muito na UES é o módulo de um num complexo. O módulo de um num complexo, que é essas barrazinhas, né, laterais, tá? É a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o A? É a parte real do número complexo. Quem é o B? É a parte imaginária do número complexo. Tá? Perfeito? E notem, tanto o número complexo quanto o seu conjugado têm o mesmo módulo. Vamos aqui para um exemplo. Ó. Se eu quisesse calcular o módulo do 2 menos 3i, ia ficar raiz quadrada do 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado é 9, 9 com 4 dá 13, então o módulo do z seria raiz de 13. Bom, aqui é uma revisãozinha, né, sobre o número complexo, para poder fazermos a questão que caiu no vestibular da UES. Vamos lá. Se z é um número complexo, essa questão caiu justamente no último vestibular. Se z é um número complexo, está o quê? Z mais 1 sobre z é igual a 1. Então, o módulo de z é igual a... Bom, nós temos uma equaçãozinha aí com o z. Imagine que o z é o x, tá, pessoal? Mesmo jeito. Ó. Como é que você resolve isso? Tira o MMC. Ou então, olha a dica que eu dou. Se você só tem uma fração, passe tudo para um lado e depois faça meios pelos extremos. Então, 1 vai ficar multiplicando o 1 que está embaixo do 1 menos z. E o z vai multiplicar o 1, né? Ó, o z, esse z aqui, ele vai multiplicar o 1 e ele também vai multiplicar o menos z, tá? Então, vai ficar assim, ó. 1, z vezes 1 dá z, e z vezes menos z dá z ao quadrado. Eu vou passar tudo para um lado, porque isso é uma equação do segundo grau. E fica assim, ó. Z ao quadrado menos z mais 1 igual a zero. O que é que eu tenho que fazer agora? Resolver. Tá? Resolver essa equação do segundo grau. Então, delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Tá bom? Por quê? Porque eu quero saber
como é a forma algébrica do z para eu poder fazer aquele módulo. Raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Então, eu preciso escrevê-lo. Então, o delta vai dar menos 3. Olha aí, ó. Se fosse lá nos reais, parava aqui. Mas nos complexos aqui continua. Porque menos 3 vai ter raiz agora, de certa forma. Tá bom? Qual seria a raiz, professor? Seria fórmula de Bhaskara aqui, pessoal. Menos o b, então menos menos 1, mais ou menos a raiz de menos 3 dividido por 2a. Como é que fica? Menos com menos dá mais. Então fica 1 positivo. Mais ou menos, raiz de 3, ó. Está negativo. O raiz está negativo. Se está negativo, aparece o i. A gente tira o negativo de dentro. Por quê? Porque raiz de menos 3 é a raiz de 3 vezes a raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é i. Então, o negativo faz surgir o i. Como 3 não tem raiz, continua dentro. E 2 vezes 1 é 2. Então, o nosso número complexo, ele é 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. Ou 1 meio menos raiz de 3 sobre 2i. Ó, isso aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, porque esse 2 está dividindo embaixo é para os 2. Ó. Eu posso escrever como sendo 1 meio, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Ficou legal, não. Ó, 1 meio mais ou menos raiz de 3 sobre 2. I. Então, tá aqui o nosso número complexo, tá? E aí, agora eu posso usar o módulo. Quem seria o módulo? A ao quadrado mais b ao quadrado. Eu coloquei ali o mais ou menos só para vocês perceberem que ali tanto pode usar o mais como o menos, né? O seu número normal ou conjugado, o resultado é o mesmo, porque mais ou menos ao quadrado dá tudo positivo, né? Então, 1 meio ao quadrado é 1 quarto, raiz de 3 ao quadrado, o 3 sai da raiz, mais o 2 de baixo, como não está, fica 4. Eu posso somar, porque os denominadores são iguais. 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Raiz de 1 é igual a 1. No caso, letra C de casa. Tá bom? Então, seria mais ou menos isso que cai, né? Ou potência de I, ou equações como essa, ou equações utilizando o conjugado, tá? Sobre números complexos na primeira fase da UES. Perfeito? Bom, mais uma questãozinha de logaritmo para encerrarmos essa revisão, tá? Bom, considera as funções reais f de r em r e g de r em r, onde r mais é o conjunto dos reais positivos, definida por f de x igual log de x na base 2 e g de x igual log de x na base 3. Se x1 e x2 são os possíveis valores de x que satisfaz a condição f de x vezes g de x igual a log de 2 na base 10 vezes 3 vezes o log de 3 na base 10. Então, ó, o f de x e o g de x não estão na base 10. Mas o resultado da multiplicação deles está na base 10. É o log de 2 na base 10 e o log de 3 na base 10. Então, o produto de x1 vezes x2 é igual a... Então, vamos lá. Primeiro, vamos substituir, né? Quem é f de x e quem é g de x. Então, f de x é o log de x na base 2 e o g de x é log de x na base 3. Isso é igual a quem? Log de 2 vezes log de 3. Lembrando que o log de 2 é log de 2 na base 10. A gente não precisa ficar falando, né? Log de 2, porque o 10 já é a base. Então, nós temos aí um problema. Sempre que as bases estão diferentes, você tem que transformar tudo para a mesma base. Professor, mas para que base eu vou transformar? Tá? O que é que eu aconselho? Transforma, né? Como o x está em duas bases diferentes, uma está na base 2 e a outra na base 3, e o resultado está tudo na base 10, é melhor transformar tudo para os resultados.
ou seja, tudo para a base 10. Então, nós vamos ter que fazer uma mudança de base, tá? Uma mudança de base. Professor, como é que faz a mudança de base? Então, a mudança de base faz da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui. Ó. Suponhamos que você tem um log de A na base B e quer mudar para uma base C. Então, o seu logaritmo se transforma numa divisão, certo? E você separa o A e do B, ficando assim, ó. Em cima, o log de A numa certa base C e embaixo o log de B numa certa base C. O nome disso é mudança de base. Lógico que eu vou mudar para a base 10. Se eu vou mudar para a base 10, então eu vou separar o x do 2 e o x do 3, tá? Vai ficar assim, ó. Log de x em cima, log de 2 embaixo. Log de x na base 10 e log de 2 na base 10. Lógico, tá bom? Não precisa colocar o 10. E o log de x na base 3? Log de x e log de 3. E aí eu consigo perceber uma coisa, pessoal, ó. Nós temos aqui multiplicações, né? E vamos fazer também o meio pelos extremos. Fazendo isso, o que é que acontece? Ó, notem, o log de x vezes log de x é log de x elevado ao quadrado. E notem, quando eu faço meios pelos extremos, eu tenho a multiplicação do log de 2 vezes log de 3 por ele mesmo. Ó. Então, log de 2 vezes log de 3 também está ao quadrado. Eu consigo tirar o valor do log de x, né? Porque eu posso tirar uma raiz em ambos os lados. Tá? Só que quando eu tiro uma raiz, quando eu tenho um quadrado, pessoal, tanto serve o positivo como serve o negativo, tá? Então, por isso que eu vou ter que o log de x, ó, tudo está ao quadrado. Então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada, tá? Então, o log de x ele é igual ao log de 2 vezes log de 3. Mas ele também pode ser igual a menos log de 2 vezes log de 3. Porque quando eu elevar ao quadrado, tanto o positivo quanto o negativo vão virar tudo positivo, tá? Então, isso aqui é que vai dar o resultado do tal do x1, que ele falou lá na questão, e o outro vai dar o resultado x2, tá? Vamos resolver o primeiro, então. Ora, para resolver o primeiro, eu vou usar a definição. O que é que diz a definição do logaritmo, né? Que se eu tenho um log de A na base B, e esse log de A na base B é um certo x, o que é que eu faço? A base elevada a esse x que nós chamamos de logaritmo é igual a, tá? Então, quem é a base aqui é 10. Então, o 10 ele tem que ser elevado ao log de 2 log de 2 vezes log de 3. E esse resultado tem que ser o logaritmando, que é o x, ó. Então, o x, que eu vou chamar de x1, é 10, que é a base, elevado ao resultado, que é o log de 2 vezes log de 3, pela definição de logaritmo, tá? A mesma coisa eu faço com o x2, né? x2 é quem? 10 vezes menos o log de 2 vezes log de 3. Só que o que é que ele está querendo? Ele está querendo o resultado de x1 vezes x2. Então, vamos multiplicar os resultados. Quem é x1 vezes x2? É 10 elevado ao log de 2 vezes log de 3, vezes 10 elevado a menos log de 2 vezes log de 3. As bases é igual a 10, são iguais a 10. Repete a multiplicação de potência mesma base. Repete a base, somos os expoentes. Só que o que acontece? O log de 2 vezes log de 3 menos log de 2 vezes log de 3 é zero. E 10 elevado a zero é igual a 1. Com isso, nós temos a letra A. Tá? Então, pessoal, olhar bem as propriedades dos logaritmos. Eu falei algumas delas e trabalhei com algumas delas hoje. Né? E sobre geometria espacial, que cai sempre. E estudar as fórmulas é importante. Tá bom? Abraço, fiquem com Deus e vai dar tudo certo na UES.